Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. Os fundos de crédito privado, que compram títulos de dívida corporativa para entregarem resultados acima do CDI, têm conquistado grande parte do fluxo da indústria de fundos. Nos últimos 12 meses, a classe de ativo captou mais de 125 bilhões de reais, enquanto os fundos de ações perderam 55 bilhões e os multimercados perderam mais de 377 bilhões. Para entender os riscos e oportunidades dessa classe de ativos com o atual patamar da Selic e no atual cenário de emissão de dívidas, recebemos Daniela Gamboa, Head de Crédito Privado e Imobiliário na SulAmérica Investimentos, e Faiga Delben, Head de Crédito Core da Itaú Asset. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Neofeed e compartilhar para outras pessoas conhecerem o Wealth Point. Bem-vindas ao Wealth Point. Olá, Patrícia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui para a gente dividir um pouquinho do mercado de crédito. O prazer é todo meu. Queria que a gente começasse falando por que esse interesse tão grande nos últimos meses para os fundos de crédito. Claro que quando a Selic fica mais alta, de fato, os investidores sempre procuram o crédito privado, mas não necessariamente fundos de crédito. Essa parece ter sido uma novidade mais recente. Como foi esse fluxo na gestora de vocês e como que vocês entenderam isso? Patrícia, o ano passado foi realmente assim um ano excepcional para a indústria de fundos de crédito privado. Então, assim, você até comentou, né, do número dos últimos 12 meses, mas quando a gente olha 12 meses ali de 2024, a gente vê uma captação praticamente de 300 bilhões de reais. É um crescimento de 30% com relação à base que a gente tinha no ano anterior. Então, realmente, assim, dá para dizer que a gente tem uma classe de ativo. A gente ganhou, né, assim, crédito privado hoje ganhou o seu espaço e a gente é certamente uma das grandes classes de ativos dentro do mundo de fundos, tá? Inclusive, quando a gente, no número que a gente acompanha, então a gente sabe que não é um número divulgado pela Anbima, cada casa acaba tendo as suas métricas para fazer essa conta, mas a gente enxerga hoje os fundos de crédito privado com patrimônio de 1,6 trilhão, que já é maior do que o mundo dos fundos de multimercado. E quando a gente olha fundo de ação, por exemplo, é uma classe de ativo mais perto de 600 bilhões de reais. Então, hoje, realmente, a gente tem uma grande classe de ativo. Quando a gente olha a SulAmérica Investimentos no ano passado, a gente também teve um crescimento muito importante. Então, a gente cresceu até mais do que aconteceu aí dentro da indústria. A gente fechou o ano. A gente cresceu 40% o volume de recursos alocados em crédito privado, fechando o ano com 25 bilhões de reais alocados na classe. A Faiga vai falar o número dela aqui, vai parecer pequeno, mas só lembrando, para quem está aqui nos assistindo, a SulAmérica Investimentos é uma gestora independente. Então, assim, dentro do mundo das gestoras independentes, a gente certamente tem um tamanho muito relevante, né? Deve ser aí uma das grandes gestoras independentes de crédito privado, mas não comparado aqui a Itaú Asset e a Faiga. Mas o crédito virou uma classe importante dentro da gestora. Muito importante. Hoje, certamente, é um dos carros-chefes. A gente sempre teve uma característica muito forte de renda fixa dentro da casa e o crédito privado ganhou um super espaço dentro dessa classe. Faiga, e na Itaú Asset, como que você viu esse fluxo e, de fato, se ganhou uma estrutura maior para crédito privado e fazer essa gestão por causa da demanda mesmo dos investidores? Muito legal. Aqui, de fato, eu concordo muito com a Dani. O ano de 2024 foi o ano do crédito. Na Itaú Asset, nós captamos 130 bi em fundos de crédito privado ao longo do ano passado. E esse ano a gente já está com uma captação superior a 20 bilhões de reais aqui. A gente está batendo praticamente 500 bilhões de reais em fundos de crédito privado ali sobre gestão. Então, de fato, é uma classe que ganhou uma relevância, uma proporção muito interessante. E aqui, quando a gente para e pensa por que isso tudo está acontecendo, acho que é muito legal. É uma classe que entrega um benefício de descorrelação com outras classes de ativos. Então, quando o investidor vai montar o seu portfólio, na medida em que ele quer diversificar seus riscos, isso é super saudável, ele encontra no crédito privado uma classe que tem a performance da renda fixa, num contexto de juros alto é interessante para o investidor, associada a uma descorrelação com outras classes de ativos aqui
e com uma volatilidade mais baixa. Então, você consegue encontrar ali um conjunto que faz muito sentido compor o portfólio de cada investidor. Eu entendo isso como um movimento perene, não um movimento temporário de um ciclo curto. Muito pelo contrário, o crédito veio para ficar e ganhar um share relevante na carteira, no percentual investido de cada um ali. E aí tem que lembrar que a gente está falando tanto do crédito, vou chamar de tradicional, mas que tem muita coisa acontecendo, muito diversificado, é o crédito em CDI, como também os fundos isentos, fundo isento de infraestrutura ou outras classes de ativos, fundos agro, imobiliário. Você tem hoje muitas opções dentro do que a gente chama de crédito privado. Então, você dá essa opção aqui para o investidor e o fundo permite uma gestão profissional. Acho que nós temos 2 times aqui, tanto na Itaú Asset quanto na Sul América, 2 times super profissionais, competentes, para mitigar risco, pulverizar as carteiras e buscar com que os investidores acessem, de fato, o crédito com segurança, com a diligência, com o monitoramento, que é importante ser feito aqui para gerir essa classe de ativo. Então, mesmo depois desse fluxo impressionante que a gente viu aí nos últimos 12 meses, vocês acreditam que ainda há mais fluxo por vir? Ainda pode ter mais apetite para aumentar essa classe de ativo nos portfólios? A gente tem visto o fluxo acontecer, então acredito sim que tem bastante coisa ainda por vir, porque o mercado também tem entregue aqui para o investidor diferentes alternativas, a gente tem conseguido inovar no mercado de crédito e entregar um valor diferenciado. O que eu observei, que acho que é muito interessante, é que há algum tempo atrás, o investidor de crédito era aquele investimento apenas focado num caixa turbinado. Então, era um produto de baixíssimo risco, muito alocado em crédito bancário de grandes bancos ali, que buscavam um alfa pequenininho em relação ao CDI, que é basicamente o custo de oportunidade aqui de muitos dos nossos investidores. Conforme o tempo está passando e cada vez mais olhando para frente, a gente vê o crédito entregando outras soluções de investimento. Então, hoje a gente tem, por exemplo, um FDIC, que entrega um benefício ali que você tem sem come cotas para o investidor, você tem um imposto de renda de 15% desde o começo, você tem os fundos que a gente falou, os fundos isentos, você tem fundos mid-yields, onde você tem um risco bem equilibrado e buscando entregar um CDI mais 2, CDI mais 2,5 líquido para o cliente, que faz muito sentido. Então, na medida em que a gente foi vendo aqui novas opções de investimento, a gente consegue ter cada vez mais esse cardápio para o investidor escolher. E isso a gente viu muito claro no ano passado. O ano passado, na Itaú Asset, dos 130 bi que a gente captou, 30 bi foram fundos de caixa, fundos esses mais conservadores. E os outros 100 bi foram super diversificados aqui entre diferentes famílias de fundos. Das famílias de alta qualidade, a gente chama de high grade, as famílias mais high yields, passando pelos fundos isentos, mas mostrando que a gente consegue compor aqui o crédito, entregando diferentes performances, diferentes resultados para os nossos clientes. Isso é bem interessante para a gente também explicar para o ouvinte o que se pode esperar de rentabilidade de um fundo de crédito. Ou seja, num fundo de caixa, como você está colocando, a gente tem ali um CDI um pouquinho mais turbinado, como você falou. O que o investidor, ao entrar no fundo de crédito, pode esperar de rentabilidade, Daniela? Aqui eu acho que é sempre importante o investidor, até na hora dele escolher, ele entender o perfil do mandato do produto que ele está comprando. Então, vou falar assim, como a gente faz isso dentro de casa, e eu gosto sempre de falar que essa é a parte mais importante. A gente tem um combinado com o nosso investidor e esse combinado ele tem que ser mantido, ele tem que ser entregue. A gente vai passar por diversas tentações, o mercado muitas vezes ele é tentador para que a gente corra riscos, muitas vezes desproporcionais, mas a gente tem que seguir o mandato e aquele combinado. Então, hoje a FAG até já comentou, acho que a gente tem no mercado, e eu falo também pela nossa grade, uma grade enorme, uma possibilidade enorme de produtos dentro do mundo de crédito privado. Então, existe desde o produto de mais baixo risco dentro do crédito privado, que usualmente é aquele produto que vai investir em ativos bancários. Então, são os produtos focados em títulos bancários. Esse é um fundo que usualmente vai entregar 100%, entre 100% e 102% do CDI, com um risco baixo, com provavelmente baixa volatilidade. E a gente vai ter, assim, no mundo ainda dos ativos high grades dentro do mercado, produtos que vão começar a combinar estratégias e aí, assim, você vai poder ter dentro ainda do mundo de liquidez,
A gente tem, por exemplo, um produto que ele faz o corporativo e o bancário, também buscando entregar ali entre 100% e 104% do CDI. E aí a gente começa a construir uma grade de fundos que tem mais carência, ou seja, o investidor ele vai abrir mão de liquidez em troca do quê? Em troca de uma busca de um retorno maior. Então, a gente tem mandatos lá para entregar CDI mais 1, chegando até CDI mais 2, ainda dentro do mundo high grade, tá? E aí, a partir daí, assim, quando a gente vai entrar, seja no mundo do high yield, de special situations, aí o céu aqui, em termos de retorno, o céu é o limite e o risco também, né? Eu acho que sempre é importante isso ficar muito, muito claro para o investidor que ele tem que fazer essa boa escolha adequada com aquilo que ele espera, né? Aquilo que ele imagina do investimento dele. Mas, de novo, a gente tem mandatos muito diferentes, produtos muito diferentes hoje sendo construídos dentro, né, e entregues aí dentro do mercado. Então, acho que o investidor tá bem servido, vai hoje em dia de produtos de crédito privado. Fag, acho que você poderia complementar falando sobre os indexadores também que o investidor encontra. A gente está falando em 100% CDI, ou às vezes em 105, né? Às vezes os fundos de crédito podem tentar alcançar 110, né? A ideia é bater quanto mais o seu CDI. Também há o CDI+, tem IPCA+, essa sopa de letrinhas aí que o investidor precisa tomar cuidado, ela tem riscos diferentes? Muito boa pergunta aqui, Patrícia. Assim, na nossa visão, o percentual do CDI é algo que tende a cada vez ter menos relevância e a gente vai falar mais em CDI+, ou inflação+, ou eventualmente outros indexadores. Então, a indústria de crédito hoje ela é majoritariamente em CDI. A gente tem os produtos na nossa grade, por exemplo, variando ali na família mais líquida entre CDI mais meio e CDI mais 2,5 de target de retorno. Mas cada vez mais a gente tem espaço para trazer outros fatores de risco, de retorno, de alfa, junto com outros indexadores. Vou começar falando da indústria de fundos de infraestrutura. Aqui, as debêntures de infraestrutura, que dão isenção fiscal ali para o investidor na ponta final, elas naturalmente são emitidas sem inflação. Então, a gente já está falando de um mundo que vai negociar sempre em inflação IPCA mais algo, ou NTN-B, que é o título do governo com essa referência, mais um spread de crédito. Os nossos fundos, por exemplo, buscam aqui um retorno de MAB, que é uma cesta de NTN-Bs, de títulos do governo ligados à inflação, com duration, com prazo médio ali próximo a 6 anos, mais meio a 1% líquido, sem considerar o benefício da isenção fiscal. Essa é uma família importante que veio crescendo, mas que mesmo dentro de fundos cinzentos, você ainda consegue tirar o risco de título público, aqui tirar o risco da inflação e voltar para o risco de CDI. Então, a gente consegue oferecer essa dinâmica nos dois indexadores para os clientes. A gente tem um terceiro indexador, e aqui eu diria que a Itaú Asset foi bem pioneira nessa classe de ativos, que foram fundos de infraestrutura pré-fixados. Então, na nossa grade de fundos cinzentos, o investidor pode escolher entre o CDI, com menor vol, menor volatilidade, pós-fixado, a inflação, que eu vou dizer que é um indexador tradicional dos fundos cinzentos de infraestrutura, e agora a gente tem ali, e já tem há 3 anos, mais ou menos, uma gama de produtos pré-fixados aqui, que você consegue travar desde o início a taxa que você vai buscar de rentabilidade nesses mandatos cinzentos aqui. Mais do que isso, a gente tem um investimento offshore, ganhando cada vez mais relevância. Então, investimento em empresas brasileiras em ativos negociados lá fora, ou, eventualmente, tem empresas não brasileiras. Então, recentemente, por exemplo, a gente lançou um fundo de infraestrutura, mas que a gente investe até 20% em empresas brasileiras negociadas lá fora. A gente tira o risco cambial aqui, faz o hedge, faz a conversão para estar em CDI+, mas você busca uma outra fonte de alfa. Então, cada vez mais na sofisticação do mercado, a gente consegue ir incorporando novos indexadores. Por que isso é legal? Na formação do portfólio como um todo, a gente naturalmente tem mais opções para buscar valor, não só pelo crédito, mas também pelo indexador. Sem dúvida, tem a preocupação do risco, e aí o CDI traz a menor volatilidade. A inflação, por outro lado, protege no longo prazo. Eu gosto muito de investimento ligado à inflação para longo prazo. O pré-fixado, você tem ali uma taxa em determinados momentos que faz muito sentido. E aí você vai juntando essas estratégias aqui em diferentes alternativas de investimento. Perfeito. E tentando dimensionar um pouco dos riscos e oportunidades da classe nesse momento. A gente está aí o que os economistas hoje estão estimando que é a nossa Selic topo aí, né, beirando os 15%, mas também ainda não tem uma clareza de quando que ela vai descer. E essa Selic também, ela
pressiona muito as empresas que geram essas dívidas que são compradas pelos fundos. O que vocês estão esperando daqui para frente de rentabilidade? Quais são os riscos que têm que ser monitorados? Daniela. Primeiro, assim, acho que a Fábia comentou de muitos, né, assim, muitos indexadores. Acho que existe essa tendência aqui dentro do mundo de crédito privado. Mas hoje, assim, majoritariamente, quando a gente fala do crédito privado tradicional, a gente está falando de fundos de renda fixa pós-fixados, né, que vão ter ali o CDI como a grande referência. E hoje a gente está com uma Selic em 14,75, que é um nível excelente, né? Então, quando a gente pensa em retorno, crédito privado é uma classe de ativo que tem retorno interessante, acho que a gente já parte de uma base bastante interessante aqui, só pensando na essência do investimento renda fixa. E se a gente pensa também que a gente está ali investindo num fundo com uma carteira diversificada, que você tem um gestor profissional buscando fazer essa seleção dos bons ativos, acompanhando. Então, você está construindo ali uma carteira de bons ativos, que você vai perseguir, vai ainda dentro do mundo muito high grade, um spread que seja de 1% adicional ao 14,75, 1,25 para fazer uma conta aqui bem simples, você vai entregar 16% ao ano. Na nossa cabeça, isso parece muito interessante, né? Então, segue sendo assim, um bom investimento para os clientes. E aí você pergunta, e dentro deste mundo, né, grandes riscos e oportunidades que a gente enxerga, acho que vale sim a gente falar que o 14,75, ele tem o outro lado da moeda, que é quem paga esta conta. Então, certamente os emissores, né, os tomadores de dívida, eles são os impactados por esse juro muito alto. Então, essa também é a hora de você ter ali o gestor monitorando, acompanhando e fazendo esse bom filtro de entender quem são as companhias que hoje elas partem de um lugar, estão mais alavancadas, têm muitos vencimentos de curto prazo, operam com margem baixa. E aí, assim, de novo, de acordo com cada um dos produtos que você tem, o gestor vai entender se cabe este tipo de ativo dentro do produto ou não, né? Assim, falando hoje por SulAmérica Investimentos. A gente é uma casa basicamente de high grade hoje. Então, a gente foca nos ativos de baixo risco de crédito. Então, a gente tem sido bastante seletivo nas nossas alocações. Eu acho que pra gente, esse é o nome do jogo deste ano aqui. É monitorar muito de perto cada um dos nomes. Eu não gosto de falar de cortar setores, então não vamos operar com varejo, não vamos operar. A gente prefere a seleção, então assim, a gente tem um time lá preparado para fazer a boa seleção. Existe alguma boa companhia dentro, né, do setor de varejo, então a gente quer financiar essa companhia, quer ter essas companhias dentro do portfólio. Mas não é trivial, né? Então, realmente, o risco de piora de qualidade financeira das companhias, ele tá aí também. Acho que é hora de você estar bem acompanhado de um bom gestor, que tenha um bom time, boa tecnologia ali por trás, para conseguir entregar os bons retornos. Fábia, vocês na Itaú Asset também acham que é o momento de ser mais seletivos? Vocês estão mais preocupados com o tipo de crédito que vocês estão comprando? Sem dúvida, o momento exige um cuidado adicional. Mas eu vou dizer que está no DNA da concessão de crédito nosso, a seletividade sempre. E aí, do nosso lado, o que eu gosto muito é de não depender de uma agência de rating externa. Então, na nossa visão, como é que a gente faz isso aqui? Como é que parte do nosso processo de investimento? A gente usa muito o modelo de rating proprietário. Então, olhando todo o histórico de concessão de crédito do conglomerado Itaú, tudo que deu certo, tudo que deu errado, a gente tem um modelo específico onde a gente consegue antecipar diferentes movimentos ali, seja de melhora ou de piora das companhias. Então, em um ambiente de taxa de juros mais alta, onde, sem dúvida, a despesa financeira é importante por comprometer parte da geração de caixa das companhias, ter esse cuidado, essa seletividade, concordo 100%, mas eu diria que no crédito, olhar isso, olhar a qualidade da diretoria, a governança da empresa, os impactos ambientais, sociais de governança, ESG que a gente fala,
são sempre fundamentais para a gente gerir um portfólio. E aí, eu gosto muito de olhar hoje crédito sobre 3 pilares. A gente acabou de falar que é essa parte da qualidade do crédito e da importância de monitorar e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer do lado do preço também, que é um pilar importante. Como é que os ativos estão negociando? E hoje a gente tem muita dispersão no nível de preço. Então, tem muita pressão, na nossa visão, negociando muito caro. E aí não faz sentido investir, porque o spread está muito baixo, apesar de ser um risco excepcional. E tem muita empresa barata, porque o mercado não está olhando, ou porque tem assets, diferente do que a Sul América comentou, do que a Dani comentou, diferente do que a gente faz aqui na Itaú Asset. Tem assets que falam, eu não quero investir em determinado setor. E aí você vê algum conjunto de empresas ali largadas e às vezes tem muitas boas oportunidades. Então, escolher essas oportunidades faz com que você traga para o seu fundo uma fonte de alfa interessante. É a gestão ativa que a gente fala. Então, quando você fala em oportunidades, em riscos, tem esse lado do risco, sim, do momento atual, mas tem um lado de oportunidade que, com a dispersão de spread, a gestão ativa permite você se posicionar em diferentes nomes, em diferentes companhias aqui, e escolher quando que é o momento de comprar ou de vender cada uma delas. Então, a gente gosta muito de olhar sobre esse contexto, e aqui eu vejo bastante oportunidade, apesar do momento macro que exige cautela, exige essa seletividade. E a gente tem um terceiro fator, que é o técnico. A gente começou o nosso bate-papo hoje falando do fluxo, e nesse fluxo positivo você tem um ciclo virtuoso para a indústria de crédito, né? A gente tem visto mais, especialmente foi um mês muito forte de captação na indústria. Abril já tinha sido um mês positivo, então a gente tem visto ali uma dinâmica técnica bem comportada, até favorável, e associado com essas oportunidades aqui de buscar um alfa através de gestão ativa, de negociação no secundário. Isso, na nossa visão, é fundamental para navegar um ambiente como o de hoje em dia. Mas nesse ambiente em que a gente está, dá para dizer que acendeu uma luz amarela para a inadimplência? Lá em 2023, quando a gente teve alguns episódios, né, de inadimplências grandes de crédito, o investidor sumiu, né? Ele também ficou avesso nada. E aí, em 2024, ele voltou com tudo. Então, esse é um risco que tem que ser monitorado quando que ele pode acontecer. Vocês acham que é o momento realmente da luz amarela ou não? As coisas não estão nessa fase de discussão, por exemplo. Vamos lá, deixa eu trazer um pouco de como a gente está vendo. Acho que diferente do momento que a gente teve em 2020 na pandemia e em 2023 ali, pós-choque de crédito, com 2 empresas pedindo recuperação judicial e tudo mais, o momento que a gente está vivendo é um momento que foi amplamente antecipado. Era possível todo mundo se preparar, seja companhias, seja gestores. Então, o que as companhias fizeram? O boom de crédito do ano passado, esse movimento muito forte, deu oportunidade para as companhias alongarem suas dívidas a um custo competitivo em termos de spread de crédito e criar um colchão de liquidez muito forte. Elas fizeram seu dever de casa. No lado nosso, de gestão de portfólio, o bom gestor também fez seu dever de casa. Vendeu as empresas que estariam mais expostas ou que teriam mais dificuldades nesse momento e preparou seu portfólio para um cenário específico, que foi amplamente discutido e não foi algo que a gente foi dormir de uma forma e acordou de outra. A gente conseguia antecipar um pouco desses desafios. Então, apesar da gente ter desafios, eu vejo um ambiente aqui equilibrado, onde a gente já tem mapeado quais são os riscos, quais são as empresas que vão eventualmente ter mais desafios. E vamos lembrar também que eu costumo dizer que a gente tem empresas sobreviventes. As empresas que estão aqui hoje no mercado de capitais já passaram por muitos ciclos até muito mais difíceis. Então, quando a gente escolhe boas empresas que se prepararam, que fizeram o dever de casa, e quando o investidor escolhe boas gestoras que também fizeram seu dever de casa na formação do portfólio, eu acho que a gente está bem preparado para navegar diferentes ambientes, incluindo um ambiente mais desafiador. Daniela, você concorda? Concordo. E até assim, trazendo assim, dois grandes mitos que as pessoas acabam. A gente lê muito headline, né? Assim, de jornal, muitas notícias. Falando de crescimento, por exemplo, de recuperação judicial, que realmente, assim, se a gente pega o número de 2024, a gente viu um aumento muito importante do número de processos de recuperação judicial. Assim, né, qual que é o mito? O que tem dentro desses grandes números? Que tem um número importante de agronegócio que aconteceu. Então, e aí, de uma forma geral, o mercado de capitais, então, excetuando os FIAGROS, quando você abre uma carteira de um fundo tradicional de crédito privado, você
não deve encontrar ativos de agro lá dentro, são raríssimos. Então, não é o perfil de ativo que os fundos de crédito privado e nem os fundos incentivados investem de uma forma muito, muito pesada. E outra, que a Faiga também já começou a explicar aqui, existe uma diferença muito grande do perfil de risco e do que acontece com as pequenas e médias empresas e as grandes empresas num momento de cenário macro mais adverso. Então, o que a gente vê nesse mundo da recuperação judicial? Menos de 10% dessas recuperações judiciais, elas acontecem nas grandes empresas. O grande número, ele acontece na pequena e média empresa, né? Se você olha como está se comportando a inadimplência da pessoa jurídica dentro do sistema financeiro, ela está absolutamente de lado. Se você pega esses últimos meses, a inadimplência da pequena e média empresa dentro do sistema financeiro, ela já cresce. É natural. Então, assim, só para lembrar que no mercado de capitais, o mundo que a gente costuma operar, grande parte dos fundos opera, são as grandes empresas. É isso, são as sobreviventes, não são realmente as tão cíclicas, as tão, né, são as companhias que têm capacidade, têm administrações muito profissionais, muito competentes, que têm capacidade de tomar dinheiro de longo prazo, de antecipar movimentos. Foi um movimento que eles fizeram muito forte ano passado. Então, elas têm caixa mais forte, menos necessidade de rolagem esse ano, de uma forma geral. Então, devem conseguir passar aí por esse cenário de juro mais alto. Não é fácil, né? Se você perguntar para qualquer um dos CFOs, eles vão dizer, claro que não é fácil, ninguém gosta de pagar juro desse jeito, mas vão passar por mais esse ciclo de alta de juro. E como é que está o apetite dessas grandes empresas, ou então do middle market, para emitir novas dívidas? Com esse fluxo todo de investimento para fundos de crédito, os gestores precisam de papéis para alocar. O que tem se visto é que a demanda por compra, a oferta compradora é tão grande que os spreads têm vindo mais comprimidos, né? Como é que vocês estão vendo isso? O que vocês esperam ainda de papéis emitidos daqui para frente? Os spreads podem ser convidativos, são interessantes? Esse ano, o que a gente viu, né, assim, vem vendo uma queda importante do volume de emissão primária de debênture tradicional. Então, a gente vê uma queda aí perto de 30% quando a gente vê, compara com a média do ano passado. O que não está acontecendo na debênture incentivada, tá? As debêntures incentivadas seguem aí num ritmo bem acelerado, mas a debênture tradicional, sim, a gente já vê uma redução de volume. Muito como consequência disso que a gente acabou de comentar, que foi feita uma antecipação o ano passado muito forte. Então, na nossa visão, foi muito a dívida tomada ali na pandemia a um juro muito alto, mas com possibilidade dentro das debêntures dele pré-pagar. Então, quando ele viu o mercado do ano passado super comprador, as empresas aproveitaram, pré-pagaram muita coisa e rolaram. Então, muitas delas já fizeram essa lição de casa ano passado e não vão ter a mesma demanda para fazer essas emissões esse ano. Mas só que deixar também uma mensagem que isso é super dinâmico. Então, a gente pode ser que a gente tenha começado de uma forma mais fraca e a gente veja o fluxo aumentando. Por que falar isso também? Porque cada semana a gente tem uma mudança de regra. Por exemplo, né, semana passada a gente viu o Conselho Monetário Nacional adicionando uma restrição na emissão de CRI e CRA por companhias fechadas, que agora só pode também ser emitido por companhias relacionadas ao setor de imobiliário, relacionadas ao setor de agronegócio. Já acontecia para as companhias abertas, passou para as companhias fechadas também. O que na nossa visão acontece? Quem emitia esse CRI e CRA vai emitir debênture. Então, tem aí aumento de IOF no empréstimo bancário para as companhias. Será que elas vão encarecer o crédito bancário? Será que ela vai migrar para uma debênture, para uma nota promissória, para uma nota comercial que não tem IOF? Então, para dizer que, assim, o ano, a gente só vai saber como é que vai ser essa oferta desse ano, realmente, quando a gente chegar no final, é tudo muito dinâmico. Tem muitas emoções, né? Mas, Faiga, o que vocês estão vendo? Realmente houve uma desaceleração aí dessa emissão? Ela pode voltar? E queria que você aproveitasse para complementar um pouco falando sobre o spread, o retorno mesmo. É interessante? Perfeito. Acho que começando por esse ponto, acho que sempre que você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, você pode ter uma pressão em preço. Isso a gente vê acontecendo. Então, naturalmente, você tem uma oferta menor,
você tem uma demanda por crédito muito alta, isso, na média, leva o mercado para ter um spread médio menor. A gente vê isso acontecer. Como é que isso está refletido na cota do fundo, na performance? Para o passado foi um ganho, porque você teve a marcação a mercado do estoque. Para frente, alguém pode olhar e falar, nossa, mas o carrego, a rentabilidade futura pode ser menor. E aí eu vou voltar ao ponto de que cada vez menos em crédito, esse carrego, essa taxa estampada, ela é relevante, ela vai perdendo relevância na medida em que você tem outras fontes de alfa aqui, e aí a gestão ativa e diferentes estruturas, diferentes produtos para compor o resultado de cada fundo. Mas mais do que isso, eu acho que assim, 2025 tem sido um ano onde a gente tem encontrado muita oportunidade em FDICs, por exemplo. Essa é uma classe que a gente já operava bastante, sempre gostou, ela traz dentro da estrutura dela um benefício, porque geralmente você está falando de um produto com uma classe sênior e uma classe subordinada. Então, para quem estiver na sênior, já nasce com uma garantia dentro da estrutura, além de ser usualmente um crédito pulverizado, e que está vindo com uma relação risco-retorno, na nossa visão, muito atrativa, vis-à-vis o crédito corporativo como um todo. Então, só para dar números, o ano passado inteiro, a gente comprou algo como 7 bi em FDICs. Esse ano, até agora, a gente já comprou mais que isso, e bem mais. Então, de fato, a gente tem visto muita oportunidade aqui para alocar os nossos portfólios com spread competitivo. E aqui, como demanda uma análise muito especializada, muito profunda, um time jurídico dedicado, um time realmente que faz uma modelagem diferente de um time de avaliação de crédito corporativo, tem muita casa que acaba não olhando ou acaba avaliando de uma forma mais superficial e não entrando. Então, a complexidade traz o seu prêmio, mas esse prêmio não necessariamente está relacionado a um risco maior. Por isso, é algo que a gente tem gostado bastante aqui nesse contexto, para ampliar a posição aqui nos nossos fundos e navegar num ambiente de spread médio menor, mas também para lembrar com muita dispersão aqui, que tem gerado oportunidade. E aí, o último ponto que para a gente é muito importante, que na nossa estratégia, dada a nossa escala, a gente faz muito private placement, muito dia exclusivo, a gente compra 100%. E aí a gente consegue ter uma originação de um pipeline, de uma quantidade de ofertas que não vai para o mercado. Por que a gente faz isso? A gente cria um relacionamento muito próximo com as empresas por entregar soluções a de 1, 2 bi inteiro ali para a empresa, desde o financiamento de curtíssimo prazo, 6 meses, até o financiamento de longuíssimo prazo de um projeto de infraestrutura de 15, 20 anos. Isso faz com que a gente tenha acesso a um pipeline e uma quantidade de ofertas diferentes e que, usualmente, como eu entrego um benefício de agilidade e redução de custo para a empresa, eu consigo um spread maior também. Isso me permite alocar em momentos diferentes, em várias oportunidades de operações, em vários deals, que o mercado acaba não vendo como um todo. E para a formação de portfólio na nossa estratégia tem sido bem importante. Bem interessante. Bom, vocês já comentaram algumas vezes aqui sobre essa gestão ativa do portfólio, mas acho que vale a gente se aprofundar um pouco mais. Até alguns anos atrás, não tanto tempo assim, os gestores de crédito eram tidos como os mais preguiçosos aí da pegada. Aquele que analisava o papel, mas depois ficava até o vencimento e deixava rolar. Agora o mercado secundário está muito ativo. Mudou o jeito de fazer gestão de crédito? Vocês que estão nesse mundo viram uma mudança no jeito que vocês atuam, dos times atuarem? Como que é hoje? Mudou muito, assim, eu tô no mercado há 15 anos. E para contar, assim, para dividir com vocês, eu me lembro que quando eu entrei no mercado, em um determinado momento lá para 2012, 2013, a gente estava tentando fomentar o mercado secundário, porque de fato era inexistente. Você comprava e carregava o ativo até o vencimento. A gente chama de buy and hold no mercado. E aí eu coloquei numa plataforma antiga que tinha de negociação um spread, uma taxa de compra, uma taxa de venda para os 5 melhores ativos que eu tinha na minha carteira, para 5 milhões de reais cada um. E eu recebi uma ligação no final do dia, Faiga, você tá louca, você não pode negociar 5 milhões, você vai assustar o mercado. Isso foi em 2012, 2013, há pouco mais de 10 anos. Hoje em dia a gente negocia 500 milhões de reais em uma única operação em um dia com muita tranquilidade. Então o mercado aqui teve uma evolução sensacional. A gente está falando de uma média de negociação por mês aqui de mais de 40 bilhões de reais no mercado como um todo, crescendo em número de empresas que são negociadas, em complexidade de ativos. Então, hoje não só debêntures, letras financeiras, mas CRIs, CRAs, FDIC são negociados no mercado secundário. A gente começa a ver um crescimento aqui muito interessante. Isso permite gestão ativa. Do nosso lado, a gente se estruturou com 3 traders de crédito dedicados a acompanhar as operações. E aí a gente opera
desde a plataforma de pessoa física, que tem uma boleta no secundário de R$100 mil, até uma negociação que a gente está fazendo com uma tesouraria de um banco de 1 bi no secundário. Então, hoje, o mercado, eu tenho convicção em dizer que ele não é mais buy and hold. Hoje você tem oportunidade. Muitas vezes eu compro já pensando em vender. A gente começa a ver operações que liquida hoje. Poxa, hoje mesmo já está tendo spread de compra e venda daquele ativo no mercado. E cada vez mais se troca o mindset, a sua forma de olhar uma operação, por qual que eu carrego a taxa de emissão, a taxa que eu vou comprar, para qualquer ATIR, qualquer expectativa de retorno que eu vou ter em determinada operação, dado o posicionamento que eu quero ter. Mas isso traz muito valor para a gestão de fundos, não é? Antes, talvez, não fosse tão diferente você fazer a sua carteira própria de crédito privado para você realmente delegar a um gestor. E hoje em dia, talvez o mercado esteja vendo mais esse valor de vocês, Daniela? Sem dúvida. E só assim, para falar em defesa dos antigos gestores e analistas de fundo de crédito privado, você não tinha opção, né? Então, lá atrás, 15 anos atrás, o gestor não tinha todo esse mercado secundário que a Faiga comentou. Você não tinha essa opção de vender. Então, realmente, a avaliação fundamentalista e você vai comprar, né? Lá atrás, você comprava um papel de 5 anos, você tinha que entender que essa companhia tinha capacidade de pagamento nas datas dos vencimentos pré-acordados. Que não precisa ser o que vai fazer hoje, né? Assim, você pode continuar, e até na nossa visão, quando a gente aprova um nome, a gente aprova com essa perspectiva. Eu gosto de entender que essa companhia terá a condição de nos pagar nos prazos definidos e acordados ali, mas a gente não precisa dessa condição. Então, hoje em dia, acho que a Faiga já comentou muito bem, a gente tem uma liquidez muito forte, não só no mundo corporativo, então é isso, tem mais de 1 bilhão sendo negociado todos os dias de debênture, e quase R$1 bilhão sendo negociado de letras financeiras, né, de títulos bancários também sendo negociados todos os dias. Então, isso permite o gestor construir carteiras e aplicar a sua, assim, porque antigamente você ia monitorar o ativo, mas, ok, entendi que esse ativo piorou, o que você faz a partir dali? Ali você tinha uma limitação muito forte de qual que era o próximo passo depois de uma piora, ou o contrário, ou uma melhora. Estou identificando, eu antecipo que essa companhia ela vai melhorar o preço dela. Ainda não, isso não está no preço ainda, então, de repente, é uma hora de eu fazer uma posição maior nesse ativo. Eu gosto de falar que, assim, hoje em dia a gente tem cada vez mais ferramentas e o mercado está se desenvolvendo para ter ainda mais, né? Então, hoje o gestor de crédito, ele tem algumas formas. Então, dentro dos mesmos emissores, eu posso falar, né, eu quero encurtar, eu quero diminuir o risco da minha carteira. Então, eu vou trocar o meu papel do emissor A de 4 anos por um papel de 2 anos. Dentro do mesmo grupo, eu vou ir para a companhia de menor risco. Dentro das classes de ativo, no nosso entendimento, o bancário ele é menos arriscado que o corporativo, que tem menos risco e mais liquidez que o mundo dos FDICs. Eu quero levar a minha carteira para um mundo mais conservador, menos arriscado, vou colocar mais bancos e menos corporativo e menos FDIC. Então, hoje você tem já ferramentas para fazer essa gestão ativa com um mercado que permite e caminhando para evoluções muito saudáveis, né? Hoje a gente já pode, muitos fundos de crédito privado já podem alavancar, ou seja, eu posso pegar R$1 que eu tenho um papel que eu tenho na minha carteira, eu transformo esse papel em reais e faço um novo investimento em outro papel. Então, isso já é isso já é um instrumento que vem sendo usado com muita frequência dentro do mercado. E com discussões aqui da gente passar a ter um CDS no Brasil, que a gente poder se proteger de riscos que eu posso não encontrar um comprador, mas eu protejo o meu risco de crédito dentro da carteira. Entre outros instrumentos aí que a gente vem muito importando de mercado lá fora, dos mercados mais desenvolvidos, mais líquidos, que a gente vem trazendo para o Brasil também. Um deles é o derivativo nas operações de crédito, não é isso, Faiga? Perfeito. Acho que aqui a gente vai abrir uma porta, uma avenida nova no mercado de crédito, onde o gestor não vai mais necessariamente ter uma posição unidirecional, que é comprar o ativo. Hoje, se eu estou vendo uma empresa piorar, o máximo que eu posso fazer é não ter esse ativo.
Na medida em que a gente traz o derivativo para o mercado, e eu acredito que a gente vai ter novidades bem em breve sobre isso, a gente consegue cada vez mais não só se proteger de posições que a gente já tem, como efetivamente, em um determinado momento, inclusive dizer, eu entendo que essa empresa vai se deteriorar e eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, você vai conseguir atuar nas duas formas, vendendo e comprando proteção de crédito aqui. Acho que esse é um movimento que abre uma nova avenida de crescimento para a indústria, assim como outras iniciativas. A Dani citou aqui a alavancagem em fundos de crédito, também super importante. E claramente, é esse ciclo virtuoso da indústria que fez com que o crédito, que antes não era nenhuma classe de ativos, se consolidasse como uma classe perene, e agora cada vez mais como uma classe com diferentes escopos, com uma amplitude muito grande entre produtos. Para entender, esse derivativo está previsto para ano que vem? E os gestores vão poder apostar contra as empresas ou se proteger de uma queda, é isso? Não quero dar um time, não quero estimar uma data aqui, mas tem muita gente trabalhando, muito esforço envolvido aqui, e acho que em breve a gente deve ter um avanço importante aqui sobre isso. Eu não vou precisar uma data aqui de lançamento dos derivativos. Daniela, Faiga, foi um prazer estar com vocês. Para terminar, queria só que vocês me dissessem o que vocês estão pensando do tamanho dessa indústria daqui para frente. Daniela já falou aí que tem mais de 1 trilhão em fundos de crédito privado, não sei que outros números vocês podem colocar, mas o que a gente pode esperar? Dá para dobrar isso? Dá para dobrar. Quando a gente olha a indústria de crédito privado, na nossa cabeça, assim, a gente tem grandes concorrentes hoje que a dinâmica do dia a dia deles pode mudar. Então, assim, na nossa cabeça, assim, um dinheiro que poderia ainda vir para a classe de crédito privado é um dinheiro que está na poupança hoje. Então, a gente tem mais de R$1 trilhão na poupança. Então, será que em algum momento esse investidor ele vai tomar uma decisão de sofisticar, né, as suas alocações e pode começar ali pelo crédito privado? Então, esse pode ser um caminho. A gente enxerga também como um concorrente muito forte os títulos de crédito que estão alocados hoje direto dentro da carteira das pessoas físicas. Então, CDB, LCI, LCA, que tem a vantagem de ter a garantia do FGC. E aqui, na nossa visão, essa é uma garantia que hoje, né, assim, ela foi muito importante para a gente construir E aí, a grande busca, né, de você ter toda a garantia do FGC é você ter um setor financeiro menos consolidado. Então, lá atrás, né, você pega o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, olhava para a indústria e falava, eu tenho só grandes bancos, como é que eu faço para também permitir que você veja um crescimento nos bancos pequenos e médios? Faltava o dinheiro, como é que você viabiliza esse dinheiro? Então, essa garantia, ela foi uma garantia integral, muito importante para proporcionar esse crescimento. Eu diria que a gente já está em outro estágio de maturidade, então, na nossa visão, essa garantia, ela pode, e eu acho que hoje já tem até algumas discussões de revisitar essa garantia do FGC. Isso, se, por exemplo, a gente ouve algumas discussões, se essa garantia não for integral, será que o investidor, ele vai... Hoje ele não olha a qualidade financeira do banco A, que ele compra ali do CDB dele. Se ele tiver que ficar com uma parte desse risco, será que ele vai investir ou não? Será que ele não vai preferir colocar o dinheiro dele na mão de um gestor profissional que vai fazer essa seleção dos ativos dentro da carteira para ele? Então, de novo, acho que a gente tem aí grandes concorrentes com uma situação que a gente enxerga que pode mudar e ir para frente, que pode ser uma oportunidade para um crescimento ainda maior para a indústria de crédito privado. Se eu fosse só complementar com um ponto, eu acho que o que a gente tem visto muito legal e importante para esse crescimento contínuo do mercado é a entrada de novos emissores. Então, há 15 anos atrás, eu diria que a gente tinha no mercado de capitais 50 emissores corporativos, mais ou menos. Hoje, só na minha carteira, eu tenho mais de 300 grupos econômicos. Quanto mais novos emissores entrarem nessa dinâmica de mercado de capitais, e aí você tem um pouco dessa mudança de que muitas empresas até então ainda são financiadas apenas pelos bancos, e elas entendem o benefício de ter um grupo diferente de credores financiando essas empresas, mais você vai ter opções de investimento, mais pulverizados serão os fundos, e com isso você vai crescendo ainda mais a dinâmica e a importância ali dos fundos de crédito e do mercado de capitais. Apetite tem, na medida em que a gente observar essa entrada de novos emissores, isso já tem acontecido. É, sem dúvida, algo super importante para continuar
essa tendência de crescimento no mercado. Muito obrigada por essa discussão, foi muito rica e educativa. Muito obrigada, Patrícia. Foi ótimo estar aqui contigo. Dani. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada também à nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de áudio. Até a próxima!